A OTAN está à beira de uma guerra com a Rússia, e os primeiros tiros podem ser disparados muito antes do que se esperava, talvez já em 2026. Segundo o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, grande parte da Europa pode ter vivido seu último verão de paz por um bom tempo. É uma perspectiva assustadora, mas que as nações europeias e toda a aliança da OTAN precisam levar a sério, se quiserem estar prontos para o que a Rússia planeja para eles. Pistorius comentou em entrevista ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, em 15 de novembro, para homenagear os 70 anos das Forças Armadas Alemãs. A entrevista iniciou discutindo as Forças Armadas Alemãs e o período de Pistorius no cargo. Mas o tema da discussão rapidamente mudou para Vladimir Putin e a guerra na Ucrânia. Depois que o entrevistador perguntou a Pistorius se o governo alemão estava agindo rápido o suficiente para combater ameaças emergentes, o ministro respondeu o seguinte: Putin não esconde suas fantasias imperiais, onde nossa liberdade e ordem não têm valor para ele. Devemos responder rapidamente a essa ameaça e fortalecer nossa defesa. Ainda há muito a fazer. Nossas forças armadas foram negligenciadas por anos. A infraestrutura está parcialmente deteriorada e o número de pessoal foi drasticamente reduzido. Os partidos do Centro Democrático entenderam a necessidade de agir. Todos estamos trabalhando nisso juntos. Mudamos juntos nos últimos anos, mas esta também é a verdade. Precisamos ser ainda mais rápidos em tudo o que fazemos. Essa resposta ecoa várias declarações de diversos oficiais em toda a Europa e na aliança da OTAN, incluindo o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que tem repetidamente instado as nações da OTAN a aumentarem os investimentos em defesa e a modernizarem suas forças armadas. Assim como o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que em várias ocasiões expressou preocupação de que pelo menos alguns membros da aliança não estão se preparando com rapidez suficiente para uma possível invasão russa. Em fevereiro deste ano, por exemplo, Zelensky não poupou críticas em sua avaliação sobre a prontidão militar da Europa, afirmando: efetivo, tropas de combate, frota, força aérea e drones. Eu sinceramente acho que a Europa está fraca hoje. Meses depois, ele alertou sobre possível invasão russa até 2030. A partir de 2030, Putin pode ter capacidades bem maiores. A Ucrânia impede Putin, que não consegue treinar seu exército. No fim de setembro, Zelensky voltou a afirmar que Putin tem planos além da Ucrânia. Afirmou na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York que o presidente russo ampliará a guerra caso não seja detido. Rutte concorda. Em discurso no Chatham House, em Londres, no início do ano, afirmou claramente que a Rússia pode atacar países da OTAN nos próximos anos. Em termos de munição, a Rússia produz em 3 meses o que toda a OTAN produz em 1 ano. A expectativa é que a base industrial de defesa produza 1.500 tanques, 3.000 blindados e 200 mísseis Iskander apenas neste ano. Rússia pode usar força militar contra a OTAN em até 5 anos. Não nos enganemos, todos estamos agora no flanco leste. A nova geração de mísseis russos viaja muitas vezes à velocidade do som. A distância entre capitais europeias é de minutos. Não existe mais leste ou oeste, existe apenas a OTAN. Infelizmente, a previsão de invasão russa em 2030 era otimista, pois Pistorius, citando outros oficiais e historiadores militares, afirma que pode ocorrer bem antes. Ao ser questionado se a Alemanha terá tempo para reforçar suas defesas e modernizar as forças armadas antes de um ataque de Putin, o ministro da Defesa respondeu: a questão ainda é especulativa. Especialistas e serviços de inteligência podem prever quando a Rússia reconstruirá suas forças armadas, até o ponto em que seria capaz de lançar um ataque contra um Estado-membro da OTAN no leste. Sempre dissemos que isso poderia acontecer a partir de 2029. Agora, no entanto, há outros que dizem que isso é concebível já em 2028. E alguns historiadores militares acreditam até que já tivemos nosso último verão de paz. O tempo entre hoje e a possível invasão da Rússia está cada vez menor. Pistorius não foi o único político de destaque a fazer tal afirmação nos últimos dias.
no dia 17 de novembro, enquanto falava em uma conferência em Vilnius, capital da Lituânia. O comissário europeu para a defesa, Andreas Kubilius, disse que serviços de inteligência da União Europeia acreditam que a Rússia pode testar a força da OTAN antes de 2030. A principal questão para a União Europeia e a OTAN é como defender os Bálticos cacos e aprender com a Ucrânia. A urgência da primeira questão vem das declarações públicas dos nossos serviços de inteligência, incluindo da Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Países Baixos e da nossa região. Putin pode testar o artigo 5 nos próximos 2 a 4 anos, antes de 2030. Kubilius já fez declarações parecidas antes. Em maio deste ano, ele foi questionado de forma bastante clara por um entrevistador sobre quando espera que a Rússia ataque a União Europeia. Ele respondeu: "Sobre isso, eu sigo o que dizem os serviços de inteligência, não os políticos. Serviços de inteligência da Alemanha, Dinamarca e outros afirmam que a Rússia pode nos atacar. Ou, como eles dizem, testar o artigo 5 antes de 2030. Alguns creem que isso pode ocorrer em até 3 anos, e o motivo é claro. A economia da Rússia mudou para uma economia de guerra e está produzindo muitas armas. Além disso, e isso é ainda mais importante, não é possível simplesmente retornar a economia ao estado anterior. Então, se a paz ou um cessar-fogo for estabelecido na Ucrânia, a Rússia seguirá produzindo e acumulando armas suficientes para, no futuro, possibilitar nova agressão. Kubilius afirmou recentemente que os principais alvos da agressão de Putin são os estados bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia. Ele acrescentou, no entanto, que independentemente de qual nação específica Putin escolha como alvo, será uma agressão também contra toda a OTAN e contra toda a União Europeia. OTAN e União Europeia devem estar prontas para agir quando necessário. Felizmente, muitas nações estão correspondendo ao momento, aumentando seus gastos com defesa e tomando medidas ousadas e significativas para modernizar suas forças armadas, atualizar seus arsenais e reforçar suas defesas de fronteira, preparando-se para o que virá. Alguns ficam para trás, mas outros dão bons exemplos. Como a Polônia, que lidera os gastos de defesa na Europa e OTAN, destinando 47% do produto interno bruto a investimentos militares em 2025. A Alemanha também está assumindo um papel de liderança nesse domínio, e tem feito isso desde os estágios iniciais da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. De fato, foi apenas alguns dias após o início da invasão que o então chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou que a Alemanha aumentaria drasticamente seus gastos com defesa para mais de 2% do produto interno bruto. Disse ao Bundestag: "Precisaremos investir mais na segurança para proteger nossa liberdade e democracia." Até então, a Alemanha havia resistido efetivamente aos apelos de países como os Estados Unidos e outras nações da OTAN para aumentar seus gastos com defesa, investindo apenas 1,5% do seu produto interno bruto em defesa em 2021. Isso se devia a uma combinação de fatores, incluindo fortes posturas antimilitaristas e pacifistas entre a população alemã e a crença de longa data de que a Rússia nunca atacaria a OTAN. E que a era das guerras terrestres em grande escala no solo europeu havia sido confinada aos livros de história. A invasão ilegal de Putin mudou tudo, forçando a Alemanha a se adaptar ou encarar a crescente ameaça de invasão e até de aniquilação. Além de gastar mais, planejam investir cerca de 35% do produto interno bruto alemão em defesa. Até 2029, líderes da Alemanha também promoveram mudanças estruturais e melhorias importantes nas forças armadas. Pistorius anunciou em abril de 2024 que a Bundeswehr, as forças armadas alemãs, passaria por mudanças de 2 centros de comando militar distintos, um para missões externas e outro para a defesa da Alemanha, para um único comando operacional militar unificado, para decisões mais rápidas e mais eficiência. Ele anunciou que o Departamento de Cyber e Informação da Bundeswehr se tornará o 4º ramo das Forças Armadas, junto ao Exército, Marinha e Força Aérea. Um claro sinal do entendimento da Alemanha sobre os riscos crescentes em guerra eletrônica, cibersegurança e ameaças híbridas. A Alemanha também causou impacto em termos de produção e aquisição, sendo sua maior empresa de defesa e a 5ª maior de toda a Europa.
A Rheinmetall fechou o contrato de 85 bilhões de euros para fornecer projéteis de artilharia de 155 milímetros ao exército do país, com entregas a partir de 2025. Líderes da Alemanha avaliam comprar mais tanques de batalha, veículos de combate de infantaria e helicópteros. Recentemente, Berlim aprovou um novo Plano Nacional de Serviço Militar para aumentar os soldados ativos em suas forças armadas. O novo esquema exige que homens alemães, a partir de 18 anos, preencham um questionário sobre aptidão para servir, com avaliações militares previstas para 2027. Isso será fundamental para a Alemanha montar o exército convencional mais forte da Europa. Segundo Armin Pabager, chefe da Rheinmetall, a British Broadcasting Corporation, essa meta pode ser alcançada até 2029. É um plano ambicioso, mas a Alemanha pode não ter 4 anos para atingir seus objetivos, já que Putin pode invadir em 2028, 2027 ou até 2026. Pistorius segue confiante, mesmo com possível ataque russo antes do esperado. A Alemanha ainda está em uma posição relativamente forte para se defender e ajudar na defesa de outras nações da OTAN. A Bundeswehr está em uma situação significativamente melhor do que às vezes é sugerido por reportagens da mídia. E, acima de tudo, as Forças Armadas estão consideravelmente melhor equipadas do que estavam há alguns anos. Estamos no caminho certo e ganhando velocidade. Fechamos mais contratos de sistemas de armas do que nos anos anteriores. Temos um plano para ampliar efetivo e infraestrutura. Antes mesmo do novo sistema de recrutamento começar, já há aumento nas inscrições e recrutas. Isso já causa efeito perceptível nas fileiras. E sim, ainda não estamos onde queremos estar. Mas estamos no caminho certo e temos planos ambiciosos. Comentando sobre a OTAN, ele disse: "Não devemos dar a entender que a OTAN não pode se defender. Ela pode. Ela tem um potencial de dissuasão considerável, convencional, mas, é claro, também nuclear. De qualquer forma, temos forças armadas prontas para o combate. Mas sim, precisamos equipá-las ainda melhor." Esse tema foi recorrente em toda a entrevista de Pistorius. Ele reconheceu repetidamente que as nações da OTAN estão, no mínimo, prontas e capazes de se defender dos ataques de Putin. Ao mesmo tempo, ele observou que a aliança ainda tem um caminho a percorrer e precisa acelerar ao máximo para se colocar na melhor posição possível, se ou quando houver invasão russa. Ele destacou a importância de aquisições rápidas, eficientes e estratégicas, ao mesmo tempo em que pediu para que as empresas individuais do setor de defesa façam sua parte para acelerar a modernização militar em todos os aspectos. O ponto crucial é que somos confiáveis em nossas aquisições a longo prazo. Estabelecemos o pré-requisito com isenção setorial e compromisso claro com nosso banco de defesa. Também estamos promovendo a expansão da indústria de segurança e defesa na Alemanha. A lei para acelerar o planejamento e a aquisição também é fundamental nesse processo. Também é esperado que seja aprovada pelo Parlamento ainda este ano. Também está claro que as empresas precisam ser mais rápidas ao estabelecer e expandir a produção. Sem dúvida, a velocidade é essencial. Mesmo que as previsões dos especialistas estejam erradas por alguns anos, e a Rússia só ataque em 2029 ou 2030, ainda assim, resta pouquíssimo tempo para que os países de todo o continente europeu se preparem para o que está por vir. O exército russo enfrentou dificuldades para avançar como Putin queria e sofreu grandes perdas. Não há como negar isso. Também causou enormes danos, destruição e caos por toda a Ucrânia, com relatos de mais de 50 mil vítimas civis ao longo da guerra até agora, somados a cerca de 40 mil baixas militares. Mesmo que a Rússia tenha pouca chance de sair vitoriosa em qualquer tipo de conflito direto com a OTAN, ainda tem o poder de causar uma devastação imensa com uma colossal perda de vidas. Uma perspectiva real para países na mira do Kremlin. Quanto mais esses países puderem se preparar hoje, mais vidas poderão salvar, se e quando a guerra chegar até eles. Embora a Alemanha provavelmente não esteja sob ameaça imediata, a Rússia pode planejar atacar os Bálticos ou Polônia antes de avançar mais para o oeste.
Além disso, as forças armadas da Rússia agora dependem fortemente de ataques aéreos com mísseis de longo alcance e grandes enxames de drones. Pode não ser necessariamente preciso atacar apenas os países mais próximos. Ela poderia facilmente lançar salvas de mísseis contra alvos a centenas de quilômetros de distância, incluindo as principais cidades e capitais da Europa Ocidental. Como vimos em setembro, quando drones russos invadiram o espaço aéreo polonês, as nações da OTAN ainda não parecem totalmente prontas para esse tipo de guerra. A Polônia e aliados enviaram caças ao detectar os vantes russos, mas só abateram 4. Enquanto isso, a Ucrânia frequentemente derruba centenas de drones do Kremlin em uma noite. Depende de seu complexo de defesa aérea de nível mundial para ajudar suas cidades e infraestrutura vital a resistirem aos enxames russos recordes. Esta é claramente uma área em que a Europa precisa melhorar. Por quê? Se e quando um ataque russo começar, o Kremlin certamente usará seu exército de drones, que cresce e evolui rapidamente, para causar a maior parte dos danos iniciais. Polônia, Estados Bálticos e outros países precisarão fortalecer suas defesas para responder com mais rapidez e eficiência. Eles ainda podem aprender muito com a Ucrânia. Como disse recentemente a primeira-ministra Märta Frederiksen na cúpula da Comunidade Política Europeia em Copenhague. Atualmente, apenas a Ucrânia é especialista mundial em capacidades anti-drone, porque enfrentam drones russos quase diariamente. Precisamos pegar todas as experiências, toda a nova tecnologia, toda a inovação da Ucrânia e incorporá-las ao nosso próprio rearmamento. Astorius, segundo, abordou o tema dos drones durante sua entrevista ao Frankfurter Allgemeine Zeitung, destacando a crescente importância deles na guerra moderna e ressaltando os esforços da Alemanha para impulsionar uma inovação mais rápida nesse setor. A guerra na Ucrânia demonstra a enorme importância dos drones na guerra moderna. No entanto, equipamentos pesados continuarão desempenhando um papel crucial. Especialistas militares afirmam que futuras guerras envolverão armas combinadas, como obuseiros, tanques, aeronaves e o ciberespaço. E, claro, sistemas aéreos não tripulados. No desenvolvimento de drones, os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos. Em 2 a 3 meses, a tecnologia muda drasticamente, inclusive na defesa contra drones. Assim, não faz sentido armazenar bilhões de euros em drones agora, pois logo estariam obsoletos. Vamos adotar novos métodos de aquisição desenvolvidos por nós, envolvendo usuários e desenvolvedores desde o início. Junto às empresas, garantiremos que essas variantes avançadas possam ser rapidamente produzidas em massa em caso de defesa. Outros países deveriam seguir o exemplo alemão. A tecnologia de drones está evoluindo em um ritmo impressionantemente rápido, com a Ucrânia refinando continuamente seus projetos e lançando veículos aéreos e de superfície não tripulados cada vez mais avançados e capazes, para atacar na linha de frente e realizar operações profundas contra ativos russos. Até mesmo daqui a um ano, o tipo de drones que sobrevoam os céus de Donetsk e das regiões russas pode ser muito diferente dos que vemos hoje. Sobretudo quando engenheiros integram tecnologias emergentes, como inteligência artificial, em projetos de drones. Países de toda a Europa precisam fazer tudo ao seu alcance para, primeiro, alcançar países como a Rússia e a Ucrânia no desenvolvimento de drones e talvez até mesmo superar a Rússia, produzindo unidades mais avançadas, eficientes e eficazes para reconhecimento, interceptação e ataques aéreos. Se uma guerra começar, países como a Alemanha buscam se destacar não só no desenvolvimento de drones. Ao ser questionado sobre as forças armadas alemãs, em 2030, Boris Pistorius demonstrou otimismo e definiu metas claras para a Alemanha e a OTAN. Até 2030, queremos uma reserva com mais de 20 mil soldados. Nossas forças ativas chegarão a 210 mil ou 220 mil soldados. Aceleraremos ainda mais nossos processos de aquisição. F-35 helicópteros, Chinook, Leopard 2A8 e Skyranger já estarão em uso pelo Exército. Uma brigada lituana totalmente destacada já está estacionada no flanco leste da OTAN há anos. Estou certo de que este será um projeto modelo e exemplo para outras unidades. Ao mesmo tempo, espero que nós na OTAN mantenhamos a unidade que ainda desfrutamos hoje.
Os que hoje têm 18 anos lembrarão com orgulho do serviço militar prestado ao país. Numerosos outros países têm planos igualmente ambiciosos para 2030 ou além. Mas com cada vez mais especialistas soando o alarme sobre uma invasão russa já no próximo ano. Muitos podem repensar táticas e focar nas prioridades mais urgentes nos próximos meses, antes que seja tarde. Alguns especialistas afirmam que a guerra com a Rússia já começou na prática. Neste vídeo, você aprende como o Kremlin usa drones, táticas psicológicas, sabotagem e guerra de informação para enfraquecer a Europa, antes dos tiros serem disparados. Ou confira este vídeo para saber mais sobre como a Alemanha está se preparando para um conflito com o Kremlin, mergulhando nos detalhes dos planos de modernização militar de Berlim. Lembre-se de se inscrever no nosso canal também, assim você pode ficar informado e por dentro de todas as últimas notícias de última hora. Relatórios militares e análises de especialistas sobre a guerra na Ucrânia e outros conflitos globais.